Saudações. A ideia do que a gente vai discutir hoje, ela veio a partir de um questionamento que eu achei muito interessante. Né? Nós íamos falar, não é que íamos falar de outra coisa, mas nossa abordagem vai ser diferente. Por isso que eu gosto desse canal, né? Porque troca ideia. Trocar ideia é uma coisa interessante, porque não é igual o dinheiro, que se você pega seu dinheiro e dá para os outros, você fica sem ele. Ideia não. Deixa eu só arrumar isso aqui. Ideia. A luz está estourada, gente. Eu não sei o que aconteceu, mas não tem muita coisa que a gente possa fazer, não. Ontem já estava ruim, hoje parece que... Né? Não. É uma webcam nova. Mas o que a gente pode fazer, né? Não pode fazer nada. Vamos lá. Como eu estava dizendo, ontem a gente começou a falar sobre essas questões da iminente, cada vez mais provável, guerra no Oriente Médio. E eu tive a noite tensa, porque não é um assunto que eu gosto de falar. É a corda Blumenau. Eu fui professor há 20 anos, e eu tenho uma sobrinha de 8 anos, então não tem como falar assim, não. Não. É lógico que eu senti. Mas a gente conseguiu trabalhar tranquilo. E aí, enquanto eu estava fazendo relatório, alguém no nosso canal aqui no Telegram coloca um questionamento que mudou completamente a maneira como ia abordar o que eu vou falar hoje, que é essa questão da guerra. Então, assim, a Rússia está esperando enquanto os Estados Unidos, né, o Japão, o Reino Unido, a Europa, está desenvolvendo armas. Isso não seria um risco? Aí, na hora, me bateu um insight. Falei, gente, não é um risco, é uma estratégia brilhante, se você for parar para ver. Por quê? Veja como é que são as coisas. Hoje, de manhã, eu publiquei um texto, que na verdade não é meu, é uma análise muito inteligente do Martianov. O Martianov dispensa comentários, né? Então, eu vou começar lendo e comentando essa matéria, porque ela vai ser o leitmotiv do que a gente vai discutir daqui para frente, certo? Eu vou dar um exemplo de caso da capacidade enorme dos Estados Unidos e, portanto, do Ocidente, do oeste coletivo em geral, de simplesmente desperdiçar recursos, tempo, equipamento, inteligência, com bobagem. Os Estados Unidos simplesmente não têm planejamento estratégico. Por quê? Aí o sistema eleitoral dos Estados Unidos ajuda a explicar por que isso acontece. Certo? O sistema eleitoral, veja só. Pessoas, os Estados Unidos têm eleições a cada 2 anos. Né? Na verdade, se você for parar, tem umas eleições regionais, tem umas eleições locais. Então, você pode dizer que, de um modo geral, a cada 16 meses, você tem um período eleitoral definindo senador, deputado e presidente. Isso faz com que os políticos americanos sejam extremamente dependentes do resultado dessas eleições. E as políticas desenvolvidas pelos americanos, de um modo geral, são quase sempre políticas de governo. O que a gente está dizendo é que os Estados Unidos não têm quase nenhuma política de Estado, apenas políticas de governo. Certo? E isso interfere enormemente na capacidade de planejamento dos Estados Unidos. Então, vamos discutir o exemplo que o Martianov nos deu. Ele diz o seguinte, o paradoxo da corrida armamentista. Os Estados Unidos iniciam o desenvolvimento e a Rússia pega a ideia e leva até o fim. O poder dos Estados Unidos é fornecido principalmente por suas poderosas forças armadas, que eles podem usar seu critério em qualquer lugar do mundo, e ninguém pode dizer nada a eles. Até recentemente, ninguém podia competir de fato com os Estados Unidos em poder militar. Os Estados Unidos estavam bem cientes de que a perda da liderança no programa de desenvolvimento de armas avançadas
acarreta não apenas sérios riscos para a segurança nacional dos Estados Unidos, mas também riscos da perda de influência global nos processos econômicos. Na verdade, gente, esse texto não é do Martchanov. A ideia foi discutida nele. Esse texto é russo. O texto que eu estou comentando aqui com vocês é russo. É um texto russo. Eu gasto uma parte das minhas madrugadas de insônia procurando textos na Rússia, Irã, Líbano, sabe? Vendo o que está sendo discutido. Esse texto é russo. Certo? Esse texto é russo. Mas o leitmotiv, a ideia, eu tive lendo um texto do Martchanov. Enfim, em 1996, veja só como faz coisas. Começaram discussões nos Estados Unidos sobre o rearmamento do Exército por meio da criação de novos componentes de ataque e novos equipamentos militares. O primeiro programa de grande escala de rearmamento e reorganização do Exército americano foi lançado em 2003. Como parte desse programa, denominado Sistemas de Combate do Futuro, FCS, uma nova geração de veículos blindados, reparem só, deveria ser criada. Não apenas drones de reconhecimento portáteis, mas também sistemas robóticos do tipo combate robô foram introduzidos. O exército americano disse que esses FCS eram o seu programa de modernização mais ambicioso e de longo alcance desde a Segunda Guerra Mundial. Vão ouvindo. Os veículos blindados pesados dos Estados Unidos deveriam ser unificados, tendo recebido uma plataforma de esteira única, MGV, um novo tanque de batalha principal, um novo veículo de combate de infantaria, um novo obus autopropulsionado e outros veículos de engenharia e comando deveriam ser construídos nessa versátil plataforma de combate. Deixa eu colocar no nosso canal no Telegram a foto, a imagem do que deveria ser esses brinquedos dos Estados Unidos. Certo? Está no nosso canal do Telegram. E aí vocês podem ter acesso a essas imagens, para vocês verem do que o mestre Leider aqui está falando. Perfeito? Enfim, os veículos blindados pesados dos Estados Unidos, repito, deveriam ser unificados nesta plataforma MGV. Ok. Tenha isso em mente. O custo desse programa de desenvolvimento e produção de equipamentos ultrapassou 300 bilhões de dólares. E o projeto durou 10 anos. Mas após 6 anos, o programa foi encerrado. Encerrou. Gastou 300 bilhões em 6 de 10 anos e encerraram. Qual foi o motivo? Oficialmente foi a mudança de estratégia de defesa dos Estados Unidos, que assumiu ainda uma taxa de desarmamento global. Já após o cancelamento do programa Future Combat Systems, o FCS, o relatório do Congresso mencionou a afirmação de que o FCS era relevante em todo o espectro de conflito e que várias tecnologias e sistemas FCS foram efetivamente usadas nas campanhas militares do Iraque e no Afeganistão. No entanto, mais tarde descobriu-se que, apesar do desenvolvimento de mais de 18 bilhões de dólares extras ao programa, ele falhou em todos os pontos. Certo? Aqui a gente vai mostrar para vocês esse relatório apresentado ao Congresso dos Estados Unidos. Né? Acho que é bom a gente matar a cobra e mostrar o pau. Se a pessoa quiser conferir, está aí. Certo? Então vamos lá. O argumento deles, então, foi que o projeto era relevante, deveria continuar, gastou mais 18 bilhões, não resolveu porcaria nenhum. Aí, finalmente, anos mais tarde, de acordo com o novo relatório Lessons from the Army Future Combat Systems Program 2012, né? Da Organização Americana de Pesquisa Sem Fins Lucrativos, Rand Corporation, todo mundo que entende de geopolítica sabe quem é essa Rand Corporation. É um think tank dos Estados Unidos, faladora de merda, né? Mas muito respeitada. Os Estados Unidos consideraram o programa muito ambicioso e irrealizável, certo? Consideraram o programa irrealizável. Não tem como realizar, não tem como ser feito. Então, paciência, perdemos 318 bilhões de dólares, mas isso é a vida. Mas, na verdade, o motivo do encerramento do programa acabou não sendo o escasso financiamento. Porque os Estados Unidos, para isso, não tem dinheiro. Não tem dinheiro para a saúde das pessoas, não tem dinheiro para a aposentadoria, para assistência social,
para as crianças que são obrigadas a se prostituir para comer, para os sem-teto. Para isso eles não têm, não. Mas para a arma, todo mundo sabe que tem. O problema, e aí nós vamos discutir, foi a ausência de base tecnológica, porque era impossível implementar o programa no prazo acordado e com orçamento acessível. O fato que eu já discuti aqui muitas vezes, os Estados Unidos formam uma quantidade insuficiente de engenheiros. De matemáticos é muito insuficiente, de físicos, de químicos, de cientistas, do modo geral. Certo? Estão formando administradores de empresas, estão formando economistas, certo? Advogados, enfim, essa gente que basicamente progressa no país é inútil. Em muitos aspectos, um programa semelhante foi lançado na Rússia apenas em 2009. Lembrando que o dos Estados Unidos começou em 96. Então, 13 anos depois dos americanos, os russos começaram a lançar o deles, cientes de que um programa semelhante nos Estados Unidos havia sido encerrado devido à incapacidade dos complexos científicos, técnicos e de defesa em implementar o que foi planejado. Correto? Mas ok. Por que daria certo na Rússia? Porque a Rússia tem engenharia, a Rússia tem ciência, a Rússia tem matemática. Então, isso não impediu os projetistas e cientistas e engenheiros russos, porque eles sabiam que os Estados Unidos não fracassaram porque não tinham dinheiro. Fracassaram porque não tinha ciência, engenharia e tecnologia. Os russos sabiam que tinham. Então, eles entenderam que, se eles fossem bem-sucedidos, poderiam obter armas muito melhores que as dos americanos. E em 2015, 6 anos depois do início do programa russo, já foram apresentadas as amostras do equipamento militar pesado construído na tal plataforma unificada, os famosos e poderosíssimos tanques Armata. Inclusive, aquele que é provavelmente o melhor tanque já construído pelo ser humano, o T-14. Vou mostrar a foto do bicho aqui. O tanque ele é bonitão. Ok, continuando. O T-14, que é um tanque de nova geração, semelhante em layout e sistema de defesa ao tanque XM-1212, que estava sendo desenvolvido nos Estados Unidos como parte do programa. Certo? Olha só, se vocês verem, o protótipo do XM-212 é isso aqui. A diferença é que o Armata T-14 já está tocando terror na Ucrânia, como tocou o terror na Síria. Enquanto o projeto americano, que nasceu 13 anos antes da pesquisa do Armata começar, está no museu. Nunca passou de um protótipo. Jamais passou de um protótipo. Mesmo com 318 bilhões de dólares desperdiçados. O T-15, é um veículo de combate de infantaria pesada, análogo ao veículo de combate XM-1206, que estava sendo desenvolvido nos Estados Unidos. O T-16 é um veículo de reparo e recuperação, análogo ao veículo blindado de reparo e recuperação XM-1205, que ainda está sendo desenvolvido. Quer dizer, os americanos começaram 13 anos antes, ainda não conseguiram concluir. Não é porque falta dinheiro. Não. Eles não têm cientista. Não têm engenheiro. Vamos lá, outro exemplo. O obus autopropulsionado Coalition SV é análogo ao obus autopropulsionado XM-1203, que ainda está sendo desenvolvido. O novo obus autopropulsionado russo já foi apresentado no chassi do T-90, de acordo com os projetistas. Aqui, vou mostrar a foto para vocês. Olha que bicho bonitão, gente. Olha que você tem medo de ver. Meu Deus do céu, isso sim. E eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que ele é uma cópia. Mas ele foi inspirado, Os russos viram os americanos. Nossa, a ideia deles não é ruim, não. É ótimo. É muito bom. Só que os americanos não têm tecnologia, não têm engenheiro, não têm cientista, não têm matemático, não têm projetista em quantidade suficiente. E não conseguiram desenvolver. Apesar de ter rios, oceanos de dinheiro a mais que os russos. Por isso que quando mas os Estados Unidos tem o maior orçamento militar do mundo. Gente, eu sei que tem. É para você olhar na internet. O orçamento de defesa dos Estados Unidos é quase a metade do orçamento de defesa mundial. Mas isso significa o quê?
o que o gato coloca na caixa de areia. O dinheiro é dado para os generais que vão se aposentando e vão sendo assessores, né? Os coronéis viram assessores. É dado para os militares inúteis, como no Brasil. É dado para as empresas. É distribuído. Assim, o dinheiro né? Não tem para saúde, educação, fome, não, nada, transporte, infraestrutura, nada disso. Mas para o complexo industrial militar, dinheiro abunda. Só que não tem cientista. Dinheiro não vence batalha. Vamos dar exemplo de veículos blindados que estão sendo transferidos para a plataforma Armata. O Ilia Muromets, que é um veículo de apoio a tanques. O BMO-2, veículo de combate para lança-chamas, que é como os russos chamam eufemisticamente lançadores de bombas termobáricas, como o TO-1A. O BM-2, que é um sistema de lançador termobárico pesado. Vou colocar uma fotinha aqui para vocês, deixa eu só tirar um print para vocês verem de que armas eu estou falando. E vocês entenderam o que eu estou falando, né? Os russos pegaram a ideia dos americanos de desenvolver uma plataforma única para todos os tanques. Isso facilitaria enormemente o trabalho de engenharia e possibilitaria que as indústrias produzissem esses tanques, esses veículos de combate blindados, lançador de termobárica, MLBS, numa velocidade muito maior, com níveis de segurança igualmente maiores, de precisão. Então, todos de boa. A ideia era ótima. A ideia era ótima. Ele só não tinha o quê? Só não tinha tecnologia. Olha só, é isso que nós estamos falando. Dessas armas aí. Todos esses veículos que a gente mostrou a foto no canal, os russos, né? São produzidos na mesma plataforma. Por isso que a fábrica da Ural, Volkswagen, coisa assim, ela consegue trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, em 3 turnos, sem parar. E produzindo armas em quantidades enormes. Por quê? Porque a plataforma é uma só. É só uma plataforma. Joga o robô para fazer o trabalho mais pesado. Esse tipo de arma não tem jeito de ser feito totalmente por robô. Só algumas soldas, alguma coisa é feito por robô. O resto tem que ser por gente. Mas como a plataforma é uma só, o trabalho manual entra nos detalhes. Porque o mais importante, repito, a plataforma é a mesma. É uma ideia fantástica dos americanos. Mas eles não conseguiram desenvolver. Vou continuar dando exemplo. O TZM-2 foi produzido por essa plataforma. É um veículo de lança-chamas pesado. Repito, lança-chamas para os russos é lançador de bomba termobárica. O SMA-1, que é um tanque que tira minas. O MIM-A, que é um veículo de engenharia multifuncional. O MZ-A, projeto de uma camada de mina autopropulsionada. Quer dizer, ele simplesmente desativa minas, através de trepidação. O MTA, que é um construtor de pontes. O PTF-1, que é um aerotransportador flutuante. Gente, mas o que tem a ver uma coisa que constrói ponte, um aerotransportador, um desminador, ser feito na mesma plataforma? Uau, adivinhe, os russos fazem isso. Eles conseguem fazer isso. Por isso que a eficiência industrial da Federação Russa é incomparável. E aí, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos colocar aqui para vocês a lista desses brinquedinhos. Porque vocês, claro, né? É uma premissa do nosso canal que as pessoas consigam, pelo menos, visualizar o que a gente está falando. Eu acho que é justo. Né? Eu acho que é uma atitude de respeito contra quem nos vê. E está no nosso canal do Telegram o nome de todas essas armas, que são diferentes, mas são feitas na mesmíssima plataforma. Certo? É importante a gente entender ainda que em 2015, uma série desses equipamentos ainda não tinham sido apresentados. Mas todos eles já estavam projetados. E em 2021, todos eles já haviam começado a ser construídos. Muitos deles, inclusive, entraram em operação na Síria. A maioria entrou já no conflito da Ucrânia, mas muitos já tinham entrado em operação na Síria. Já foram testados. Nenhuma dessas armas é só projeto.
todas já estão sendo feitas e estão sendo usadas. Perfeito? Na Rússia, eles abandonaram o tanque desenvolvido e testado nova geração Objeto 195, que era para ser uma coisa extraordinária. Por quê? Gente, a plataforma Armata não vai ser poderoso igual esse Objeto 195, mas ele vai ser mais fácil de ser construído, mais rápido de ser construído. Então, vamos fazer tem um ditado em Goiás que diz o seguinte: o ótimo é inimigo do bom. O projeto Objeto 195 é extraordinário, mas o Armata é muito bom. Então, vamos fazer o Armata na mesma plataforma de todos os tanques, esse tanque de arma que vocês viram. Perfeito? Então, o que eles fizeram? Ao invés de testar novas tecnologias e conceitos num único tanque, o Objeto 195, eles passaram a testar em todos da mesma plataforma, o que facilitava enormemente a engenharia industrial. Perfeito? Enfim, o que aconteceu? Os desenvolvedores fizeram alterações repetidamente no tanque T-14 Armata, com base nos resultados dos testes de multiplataforma. Por exemplo, ele tem um banheiro. Eu servi. Nunca entrei dentro de um tanque, não, mas eu sei como ele é por dentro. Eu só não entrei, eu servi. As nossas Forças Armadas. Não é uma coisa que eu sempre me orgulho, e também foi pouco tempo, foi 2 meses, eu consegui que alguém me tirasse lá quando eu passei na faculdade. Mas tanque não tem banheiro. E acredita, às vezes você precisa usar. Então, o T-14 Armata tem um banheiro, uau! E mais do que isso, o tanque não tem água. O Armata tem. Tem ração seca. Tem como cozinhá-las. Tem usina e transmissão de sistema de rádio e radar. Tem sistema de controle de incêndio, sistema anti-minas. Tudo isso ou foi desenvolvido ou foi aprimorado. E mais, tudo que serviu para o T-14, que é a menina dos olhos, pode ser usado em outros projetos. Da mesma forma que o conceito de pele inteligente, que foi utilizado no Sukhoi Su-57, pode ser utilizado no Sukhoi Su-35S. E ele, na verdade, veio de um programa da Marinha e foi desenvolvido originalmente para fazer submarino. E, mais do que isso, ele foi utilizado, com algumas modificações, claro, para produzir o uniforme das Forças Armadas Russas. Entendeu? Essa é a ideia de guerra em rede. Em rede. Não apenas os russos colocou numa mesma plataforma o máximo de armas possível para favorecer a engenharia industrial, como distribui, através do Estado, essas tecnologias entre diversas fábricas para fazer outros equipamentos. E mais do que isso, como esses equipamentos são feitos na mesma plataforma, dá para você controlar eles em rede. Para isso que serve a inteligência artificial. Mas para a inteligência artificial que controle satélites, radares, todo tipo de arma que pode ser colocada junta, é o conceito de netcentricidade. Esse é o conceito que eu vi discutido no Martianov. Conceito de netcentricidade. Então, como você faz isso? Você precisa de uma capacidade de inteligência artificial excepcional e uma capacidade de processamento enorme. E aí entra os supercomputadores russos, entra os radares russos, os satélites de comunicação russos, que conectam tudo. Satélite, radar, pega informação, manda para o supercomputador processa, manda para as unidades de combate e simplesmente transfere. Porque todos os tanques, todas as armas, todos os navios, todos os submarinos estão interligados e conectados em rede, uns com os outros. Os americanos não têm a menor ideia do que é isso. Quer dizer, as ideias eles têm, porque eles não conseguem fazer igual. Porque eles não têm tecnologia, não têm programador em quantidade suficiente, não têm matemática em quantidade suficiente, não têm física em quantidade suficiente. Perfeito? Então vamos lá, voltando ao nosso T-14 Armata. Para uma arma de tanque, ela foi desenvolvida sua própria nomenclatura de munição, inclusive teleguiada, com detonação na trajetória. Ela muda a trajetória, ela sobe, ela desce, vira para a direita, vira para a esquerda, e ela não precisa encostar em alguma coisa para explodir. Isso pode ser determinado por computador, por inteligência artificial. E isso e vários outros sistemas de destruição. Certo? Vamos até mostrar aqui para vocês sobre o que a gente está falando.
Não está falando sobre isso aqui. Perfeito? Mas, continuando. Os analistas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em seu relatório, observaram que as empresas de defesa russa, juntamente com a Rosatom, acho que não tem uma live que a gente fala sobre isso, tecnologia russa, que a gente não cita o nome da Rosatom. É ela que... Até porque muitas dessas armas, o projeto é guiado por laser. E laser é a tecnologia que a Rosatom desenvolveu, o estado da arte. Eles estão, inclusive, desenvolvendo novas armas e novos projéteis para o T-14 Armata. Projétil nuclear tático de rendimento ultra baixo. Vocês têm noção do que é uma bomba atômica, não é? Então, imagina uma bombinha atômica. Uma bombinha atômica. Lançada por um tanque. Projétil de subcalibre de urânio empobrecido perfurante. Cura qualquer coisa construída pelo homem. Segundo os oficiais, somente em dezembro de 2021, o T-14 recebeu uma nova carga de munição. A qual dessa a gente não sabe, né? Os russos não saem divulgando. Mas ela possibilita concretizar o potencial destrutivo de seu canhão de 125 milímetros. Então, provavelmente a gente está falando de urânio empobrecido. Mas, com certeza, a opção mini bomba atômica também está nela. Se você lançar uma mini bomba atômica de um tanque, cara, isso é tão extraordinário. E tão assim, tão à frente dos que os americanos sonham. E o pior de tudo é que não é que é acima do que eles sonham, eles sonharam isso. Eles só não tiveram competência tecnológica e científica para fazer. O que os russos fizeram? Descobriram as ideias americanas, até porque as empresas são privadas, né? Elas gostam de sair papagaiando o que está projetando. Os russos foram lá, copiou, falou, gente, a ideia é ótima. Vamos fazer igual. Na verdade, não é fazer igual, porque eles não conseguiram fazer. Vamos fazer. Então, apesar de todas as garantias públicas, os veículos blindados baseados na plataforma Armata, elas só foram adotados na Guerra da Síria. Eles foram construídos um pouco antes, mas colocar eles em campo de batalha foi complicado porque os russos tinham medo de alguma delas cair em mãos estrangeiras. Então, eles agiram com uma certa discrição. Mas já na Guerra da Síria começou a ser utilizado. De toda forma, a Rússia é o único país hoje que chegou o mais perto possível da implementação do conceito de sistema de combate no futuro, que é um conceito americano. Contra todas as probabilidades, esse projeto americano foi concretizado pelos russos, que tinham o quê? 10 vezes menos dinheiro do que eles. Mas não adianta economista, não adianta administrador de empresa, não adianta advogado. Você precisa de engenheiro, matemático e cientista. Certo? Na realidade, poucas pessoas acreditaram que a Rússia seria capaz. Certo? Principalmente quando o programa americano se encerrou. E quando a Rússia desistiu de fazer o objeto 195. O objeto 195 é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Gente, ele é lindo, 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 maravilhoso. O coração chega a doer de imaginar que esse tanque podia ter sido construído. O coração chega a doer. É um monumento à tecnologia russa. Por que ela não foi? Ele é mais rápido que o Armata, ele é mais forte que o Armata, ele é mais bem armado que o Armata. Ele tem pele inteligente. Por que ele não foi construído? Porque ele não cabia na multiplataforma. Lembra-se, o ótimo é inimigo do bom. Esse é o ótimo. E esse está guardado no Museu Russo. A prova definitiva da capacidade científica e tecnológica da Rússia. Mas o que está no front é o T-14, que é a prova definitiva da capacidade industrial e de engenharia e planejamento russo. De que, gente, viver é melhor que sonhar. Certo? De toda forma, foi graças aos Estados Unidos que a Rússia conseguiu. Enquanto os Estados Unidos, sem nem mesmo conseguir criar um modelo de teste, decidiram realizar uma suposta profunda modernização nos tanques Abrams M1,
cuja produção foi reduzida ainda em 96. A Grã-Bretanha, olhando as tentativas e o fiasco de seus aliados, pensaram seriamente em abandonar completamente os novos tanques de estrutura armada. Vamos mostrar aqui para vocês o Abrams. A gente compara o Abrams com o Objeto 95. O Objeto 95 dá de 1000, sabe? E o Abrams é isso. Olha só, o tanque parece bonitinho. Mas imagina isso numa frente de combate, enfrentando os Armata. Gente, não é o bonitinho que ganha, não. É quem dá mais porrada. Né? Então, os ingleses até tentaram, mas vendo o fiasco dos americanos, desistiram. Desistiram. Correto? Essa que é a questão. E por que a gente está falando isso? Porque hoje, quando a gente finalmente se recuperou, não vou mentir, a manhã inteira eu passei bem trombático por causa do que aconteceu em Blumenau. E eu não quero comentar sobre isso. Sabe? Não quero. Hoje a gente convida todo mundo a uma prece, a uma reflexão, mas eu não quero comentar. Mas aí depois, na parte da tarde, inclusive porque eu tinha que trabalhar, eu comecei a refletir, a pensar. E graças ao questionamento de um colega nosso no canal do Telegram, digamos que eu tive uma epifania. Gente, os americanos estão desenvolvendo, segundo eles, novas tecnologias, tá? Os ingleses, os alemães, os japoneses, blá, blá. E os russos estão simplesmente deixando com a pergunta que alguém do nosso canal fez. Mas na hora me bateu um insight. Faz todo o sentido do mundo. Eles não têm capacidade tecnológica para fazer o que eles estão se propondo. Eles não têm engenheiros em quantidade suficiente para fazer o que eles estão se propondo. Eles não têm cientista em quantidade suficiente para fazer o que eles estão se propondo. Eles não têm motores, não têm metais, não têm matéria-prima. Portanto, a melhor coisa que os russos fazem é simplesmente deixa os americanos bater cabeça. Por exemplo, o novo míssil hipersônico não foi um fiasco de proporções épicas? E eles não gastaram dezenas de bilhões de dólares e 8 anos para fracassar miseravelmente? Então, quanto mais a Rússia deixa eles gastar tempo, gastar dinheiro, gastar recurso, gastar cientista, gastar engenheiro, melhor. Ao invés de estar fazendo coisas úteis, os imbecis estão desperdiçando dinheiro, recursos, ciência, material humano e dinheiro. Para a Rússia é ótimo, gente. É ótimo. É ótimo. Também é excelente. Também é fantástico, cara. É fantástico. Deixa eles bater cabeça. Porque o Martianov, que é um cara que eu respeito imensamente. Eu tenho um respeito profundo pelo Martianov. Então, o nosso colega Martianov, ele sempre comenta o quanto o nível de formação acadêmica dos americanos é tosco. Dos europeus é tosco. São universidades ruins que formam gente medíocre, que dá diploma para imbecis. Certo? O Martianov sempre falava isso. O Andrei Raevski também. Sabe? O nível deles é tosco. O Dmitry Orlov é tosco, cara. A universidade americana, a universidade britânica, a universidade europeia, Louvain, Cambridge, Oxford, Yale, Princeton, Stanford, Harvard, forma imbecis. Sabe? E esses caras estão no comando hoje, que estão formando imbecis há décadas, né? Uma hora eles chegariam no topo da carreira. Chegaram. Certo? Chegaram. E aí fazem o que eles foram treinados para fazer. Burrice. Portanto, gente, a melhor estratégia para a Federação Russa
é deixar os americanos bater cabeça, deixa tentar desenvolver arma, deixa tentar desenvolver projetos, deixa tentar fabricar, né, coisas, fábricas inteiras. Por exemplo, o projeto do míssil hipersônico, desenvolvido pela Raytheon, os caras fizeram uma fábrica inteira que vai ser desperdiçada. Por que vai ser desperdiçada? Porque o míssil hipersônico não vai ser construído. Por que o míssil hipersônico não vai ser construído? Não conseguiram tecnologia. Eles não conseguiram tecnologia. Simples assim. Não conseguiram tecnologia. Então, fizeram a fábrica inteira. Vocês têm noção do quanto que sai caro, do quanto é difícil fazer uma fábrica? Fabricar uma fábrica. Olha que loucura. Para desperdiçar, cara. Eles desperdiçaram todo o dinheiro, desperdiçaram o tempo dos cientistas, de todos os engenheiros, dos matemáticos, de todo mundo envolvido. Tudo foi desperdiçado. Recurso humano, recurso financeiro, foi tudo desperdiçado. Certo? Tudo desperdiçado. Então, qual que é a melhor coisa que a Federação Russa faz? Deixa. Os americanos, os alemães, os franceses, os ingleses, mais que quaisquer outros, estão cavando buraco no qual eles vão acabar pulando. É isso que eles estão fazendo. Então faz todo sentido do mundo a Rússia não ter pressa nenhuma. Veja, hoje parece que os russos recuaram de 2 cidadezinhas na Ucrânia. Uma que é até famosa, né? Eu esqueço o nome dela, a Raevka, Andreevka, um negócio assim. E outra lá perto. Certo? Recuaram. Uau! Né? Então, os ucranianos avançaram. Gente, é guerra distinta. Guerra distinta. Faz que vai para um lugar, vai para outro. Faz que vai para a direita, vai para a esquerda. Dá toda a impressão que vai avançar e recua. Dá toda a impressão que vai recuar e avança. Isso é guerra distinta. Eles têm uma frente de combate de 1.400 quilômetros. Recua num lugar, avança no outro. Quando você forma um caldeirão, uma arapuca, recua, deixa os ucronazis virem, desce o fogo. Para que ir atrás do inimigo se você pode fazer os imbecis virem atrás de você? Tá certo? Então, assim, eu percebo, gente, de verdade, eu percebo que o nível geral de quem comenta isso, quem planeja isso, quem executa isso, é muito baixo. Muito baixo. Quando eu fico zoando hoje no submundo militar, não é porque eles são cadelinhas da OTAN. Ué, direito deles, eles estão ganhando o dinheiro deles, eu até queria ter certeza que ele ganha mais que eu. E como ganham mais que eu? E como? O YouTube ainda não pagou 1 centavo até hoje. Quase 4 meses. Em teoria, eu comecei a monetizar. Eles nem me mandaram, eles têm que mandar um número. Eles nem me mandaram. Hoje, no mundo militar, tem 2 milhões de seguidores. Então, imagina que você está tirando muito dinheiro. E acha otário, ué. Paciência, né? Então, tá falando bobagem, encontrando quem ouve. Mas a questão não é nem essa, esse lado. A questão é exatamente essa capacidade de falar bobagem. Sabe? De não analisar as coisas com profundidade. E isso não é uma coisa que a gente faz sozinho. Não é o líder. Veja, muitas das reflexões, essa, por exemplo, foi um insight aqui no nosso grupo do Telegram. Sabe? Essa é a vantagem do grupo. As pessoas estão sempre trocando ideia, estão apresentando. Não acho que vai ser assim, acho que pode ser assim, acho que pode ser daquele jeito. Acho que é mais assim do que daquela forma. E aí você reflete, você defende seu ponto de vista, mas você ouve do outro. E a partir disso você reflete. E aí você consegue fazer uma análise. Perfeito? Porque é uma coisa construída coletivamente. É a inteligência girando de todo mundo. O que eles tentam fazer em muitos lugares é uma burrice coletiva. Não é juntar todo mundo e ter uma força sinérgica para fazer uma avaliação mais inteligente. Não, mas deixar todo mundo mais burro. Sempre que você ouve, vê
um vídeo desses canais aí, você sai mais burro do que entrou. Você sai mais burro do que entrou. E aí, né? Bom, enfim. De toda forma, vamos agora para um outro ponto que eu gostaria de debater. A gente entendeu qual que é o sentido da Federação Russa enrolar. Demorar, não ter pressa. Fazer gastar dinheiro, cientista, engenheiro, infraestrutura, matemático, programador, analista. Para perder tempo, recurso, dinheiro. É ótimo para a Rússia. A Rússia não precisa ganhar, incrivelmente. É uma situação que basta deixar com que eles percam. Você não precisa dar uma voadora num cara que amarrou o cadastro de um sapato no outro. Só faz ela andar e não vai cair. Você não precisa gastar energia com voador. Dá a corda, ele nem se importa. Essa é a estratégia da Rússia. Mas agora eu quero falar sobre a estratégia chinesa, que incrivelmente se casou muito bem com a estratégia iraniana e com a estratégia árabe. Muito bem. Na China, eu lembro, eu tenho muito claro que eu sempre gosto, eu não sou um cara metido, não. Mas eu gosto de falar que um ano e alguns meses antes, eu publiquei uma série de views no Twitter falando, ó, vai ter uma guerra, vai ser assim, assim, assado. Eu errei quando eu disse que a guerra seria rápida. Porque eu não consegui nem imaginar a inteligência superior russa. Mas eu acertei quando falei, vai ter uma guerra, vai ser X contra Y em tal lugar e assim. Vai acontecer inevitavelmente. Errei a estratégia porque eles são milhões de vezes mais inteligentes que eu e mais preparados do que eu, né? Para isso, eu sou um ridículo reservista do Exército Brasileiro. Cara, né? Enfim. Mas veja, eu lembro bem, quando começou, a China estava relutante. Muitos generais chineses, a China, diferente do que as pessoas pensam, ela tem uma mídia que é mais livre do que a ocidental, incrivelmente falando. O nível do debate é maior que no Ocidente. Que no Ocidente, se você pega Wall Street Journal, o Washington Post, New York Times, Los Angeles Times, Chicago Tribune, The Times, The Guardian, The Independent, e mistura, com exceção de assuntos de costumes, se é contra a favor de gays, de minorias e tal, você tira esses assuntos e só mistura, você não sabe qual jornal é qual jornal. São 10 jornais diferentes que falam a mesma coisa. Jornais chineses, incrivelmente, não. De forma nenhuma. E eu lembro de ver nos jornais chineses, vocês se lembram do Baidu? O Baidu, quem é da internet mais antiga, lembra que o Baidu era uma espécie de vírus. Você instalava no computador, nossa, para desinstalar era um inferno. Mas o Baidu profissionalizou. É um navegador de primeira. Excelente para você ler notícias em chinês. É o melhor que tem para ler em chinês. É o Baidu. Eu tenho instalado o navegador do Baidu. Quando eu quero ler notícias da China em chinês, porque tem aquelas publicadas em inglês, em espanhol. Mas vai por mim. As de chinês são diferentes. Então, quando eu quero ler uma notícia em chinês, que eu sempre preciso, quando eu tenho que procurar alguma coisa, eu pego o Baiduzinho aqui, que já está instalado no meu computador, e vou lá em cima. Vamos ver o que você está falando, né? Inclusive, vou agradecer, não posso perder essa oportunidade de agradecer a todas as pessoas do canal que colaboraram. Deixa eu até tirar uma foto. Gente, não dá para perceber porque o HD é o mesmo, né? Nós não desperdiçamos dinheiro da verba comprando um HD novo. O HD é o mesmo que eu sempre tive, desde Priscas Eras. Mas o computadorzinho agora, eu posso instalar o Baidu 2, o Baidu 10, porque agora tem memória, agora tem uma máquina potente. Posso não ter internet, mas memória eu tenho, e da poderosa. Então, eu pego meu Baidu, vou lá, vejo notícias em chinês, vou ver o que os chineses estão falando. Muito melhor do que saber o que os americanos estão falando do chinês, o que os franceses estão falando do chinês, do que os ingleses estão falando do chinês, é ver o que os chineses estão falando. Então, nos primeiros meses, em resumo, eu estava relutante.
a Rússia está perdendo, a Rússia, não sei, está mostrando fraqueza. E aí, muitos estavam aconselhando, lógico, gente, a China tem que ficar atenta, porque a Rússia pode se estrepar. Você vê isso nos 3 primeiros meses. Quando termina de desnazificar a fábrica da Azovstal, e eles partiram para cima do Donbass com gosto de gás, aí as posturas críticas foram sumindo. Quando começa a terceira fase, e ficou muito evidente para os chineses qual era a estratégia russa, que é sangrar o Ocidente, tipo aquela estratégia chinesa mesmo, dos 1000 cortes, aí o número de generais que desconfiava da capacidade russa caiu para quase zero. E a quantidade de analistas e generais aposentados falando, cara, entendi o que a Rússia está fazendo, foi... Até que teve o Congresso, o Partido Comunista Chinês, o presidente Xi Jinping com uma medidas excepcionalmente boas, acabou com a especulação imobiliária na China, acabou com a transformação da educação em negócio e resolveu adotar uma nova política externa, mais proativa. Trocou, na verdade, qualquer pingo de dissidência e, principalmente, qualquer miserável indício de que alguém no Politburo, nas altas camadas do Partido Comunista Chinês, simpatizasse com qualquer aspecto do Ocidente, ele tirou essas pessoas do Partido Comunista Chinês, do comando. Sabe, entre os 300 que mandam, não ficou um. Entre os 50 que mandam, não ficou um. Entre os 20 que mandam, não ficou um. E aí, a política externa chinesa mudou radicalmente. Acho que não é que o Xi Jinping não tinha percebido. Ele ainda não tinha condições de fazer prevalecer a vontade dele. A partir do terceiro congresso, que elegeu ele, claro que eu acho que foi o nono, né? Nono congresso do Partido Comunista Chinês, coisa assim. O 11º, não estou lembrado, não faz diferença. Esse último congresso que teve, em que ele estabelece o seu poder de maneira definitiva, ele implementa a visão dele de relações exteriores. Uma China soberana e altiva. E aí as coisas mudam. Xi Jinping parece ter percebido uma coisa que os russos sempre falaram para ele. Quer dizer, talvez eles até houvessem acreditado, mas ele pôde implementar. Falou, a estratégia americana, como eles estão isolados na América, é levar a guerra até os outros. Certo? A estratégia americana sempre foi essa, leva a guerra até os outros. Leva o inferno, se não dá para levar o inferno para o país, transforma um vizinho qualquer num inferno. É o que eles fizeram. A Ucrânia era um povo irmão dos russos, transformou a Ucrânia numa das nações mais antirrussas desse planeta. Num protetorado nazifascista. Para levar o inferno para a Rússia. E agora a questão, na Ucrânia, vocês estão preparando a Geórgia para ser outro inferno para a Rússia. Prepararam o Azerbaijão para ser o inferno do Irã. E estão preparando as Filipinas e Taiwan para ser o inferno da China. É isso. É a estratégia dos Estados Unidos. Imprimir dólar, usar o dólar para controlar os países, manipular as ações dos outros, manipulando o dólar, e levar o inferno para quem você gosta ou para a vizinhança de quem você não gosta, para a vizinhança de quem você não gosta. Só, gente, que os Estados Unidos são fodões, pois é um país de 200 anos. A China é uma civilização de 2.400 anos. Isso fez diferença. Xi Jinping reúne os caras. Só quer saber. É um jogo que pode ser jogado por 2. Vamos ver se os americanos realmente gostam dessa estratégia. Será que eles gostam? É uma maneira de testar. Chamaram os russos, com certeza. Os iranianos. De início, acho que foi só esses 3. Rússia, China e Irã. Qual que é o problema do Irã? O Irã está sob boicote e sanção do Ocidente desde 1979.
graças ao fato de que formam mais engenheiros do que os Estados Unidos, mais físicos do que os Estados Unidos, mais matemáticos do que os Estados Unidos, o Irã conseguiu sobreviver. E é uma potência industrial. Por isso ela conseguiu sobreviver. Todos os aliados dos Estados Unidos são desindustrializados. O Brasil foi desindustrializado a partir do Banco Central e da Lei Candir. A Argentina já foi desindustrializada nos anos 70. A Europa está sendo desindustrializada. Ser amigo dos Estados Unidos é abrir mão da indústria. O Irã não era amigo dos Estados Unidos, então ele não abriu mão da indústria, pelo contrário. Fortaleceu a indústria, a ciência, a engenharia e a tecnologia. O problema do Irã sempre foi a entidade sionista. Mas ele não podia fazer muita coisa por causa da Arábia Saudita, que era aliado dos Estados Unidos e da entidade, estava se tornando um aliado da entidade. A Arábia Saudita, nos últimos 10 anos, gastou 700 bilhões de dólares em armas. É um país armado até os dentes. Ah, mas o fiasco no Iêmen. O fiasco no Iêmen aconteceu por 2 motivos. Primeiro, estava enfrentando os iranianos. É uma guerra fria entre a Arábia Saudita e Irã. Então não é o Iêmen. Estava enfrentando o Irã. E segundo, não foi uma guerra total. Então, a ação do Irã no Oriente Médio estava bloqueada por 2 desgraças. A entidade sionista e o Erdogan, que sempre teve seus próprios planos, né? A agenda do Erdogan é o Erdogan. Os interesses do Erdogan são os interesses do Erdogan. O Erdogan faz tudo pelo Erdogan, para o Erdogan. É isso que o Erdogan faz. Só que houve um terremoto perto das eleições. Então a Turquia carta fora do baralho. O que deixou a relação com o Azerbaijão muito mais interessante. Porque o Azerbaijão estava prosa, parceiro, crescendo para cima da Armênia, porque tinha a Turquia, o Erdogan bancando ele por trás. Agora não tem mais. Não tem mais, não. E aí, Xi Jinping deve ter conversado com o Putin, Lavrov, Patrushev, isso tudo foi visitado. Visitou aquelas regiões por meses. A gente não percebeu. Mas por meses, não estava trançando aquelas bandas lá. Patrushev visitou esse país tudo. Certo? Visitou tudo. Está em jornais, está em revista, está em site. E o Patrushev só vai quando é para resolver. O Lavrov conversa, tal. O Patrushev vai para resolver. Então, esse país todo foi visitado pelo Patrushev. Ele visitou o Irã, visitou a Arábia, visitou a China, visitou a Indonésia. Todo mundo visitou a Índia. E eu imagino o que eles conversaram. Conversaram? O Patrushev não vai para conversar. Conversa o Lavrov. Falou, gente, estão querendo transformar a Geórgia numa nova Ucrânia para a Rússia. Querendo transformar o Azerbaijão numa nova Ucrânia para o Irã. Estão querendo transformar Taiwan e as Filipinas numa nova Ucrânia para a China. Por que a gente não transforma o Israel na Ucrânia americana? Opa! Peraí, vamos conversar. Eu imagino que os olhinhos do Khamenei brilharam, ele ficou sabendo. A China ainda valoriza a ONU, ainda tem as ilusões. Quando eu vi que o acordo entre a Arábia Saudita e o Irã envolvia, primeiro, que a Arábia Saudita jamais reconhecesse a entidade sionista enquanto a Palestina não fosse livre e restaurada às fronteiras de 1967 e, por sinomínia, Golã não fosse devolvida para a Síria. Depois, isso é o Irã. Isso é o que o Irã quer. Mas depois, tinha outra questão, que a capital seria Jerusalém Oriental. Mas isso significa que o Irã vai ter que aceitar a existência do Estado de Israel. Certo? Vai significar que os Estados Unidos têm que aceitar a existência da sionista. Perdão, o Irã. Cara, o Irã sempre se recusou a aceitar a existência de Israel.
Mas se o Irã aceitar que a Palestina tem que ser livre nas fronteiras de 1967, é óbvio que isso implica que para a Palestina ter as fronteiras de 1967, Israel também teria que ter. Então, o Irã está assumindo implicitamente que o Estado de Israel tem o direito de existir. Quem foi que colocou isso, Jabuti, nessa declaração? Foi a China, óbvio que foi a China. A China. Ela patrocinou a paz. Então, tá bom. O Irã aceita e cede. Tudo bem. Israel tem o direito de existir. Mas nas fronteiras de 67. Com a Palestina livre e com a capital de Jerusalém Oriental. Mas um acordo desse para funcionar implica que a entidade sionista tem que voltar às fronteiras de 1967. E qual que é a chance desses países mandarem um embaixador e falar: ô, senhor líder sionista, imperialista, colonialista, que vem tocando terror e transformando no inferno a vida dos palestinos desde a Nakba em 1948. Muito gentilmente, você poderia devolver tudo que vocês roubaram desse povo e se retirar daquilo que não pertence a vocês? Qual que é a chance disso acontecer? Nenhuma. Só tem um jeito de tirar os israelenses de lá. É a guerra. E aí, considerando que a gente já discutiu, dá para a gente ter uma visão de como seria essa guerra. Para vencer, a entidade sionista tem o apoio da OTAN, da AUKUS, Estados Unidos. Vencer militarmente Israel é fácil. De verdade, gente, é fácil. Não é difícil. Foi difícil nos anos 80, 90. Tem bomba atômica, marinha, o exército, aeronáutica, a força de autodefesa, meu Deus, que potência. Hoje, uma economia ridícula. Um país dilacerado por contradições internas, na beira da guerra civil, quase enfrentando a nova intifada. A Liga Árabe se reunindo, o povo nervoso. Tudo dando errado, Netanyahu fazendo uma merda em cima de outra. Então, derrotar militarmente o Estado de Israel é fácil. Deixa eu até mostrar um negócio aqui para vocês. Espera aí, gente. Só um momentinho. O negócio de fazer as coisas mais ou menos ao vivo pode ser meio constrangedor, porque, bom, é mais ou menos ao vivo, né? E aí, quer dizer, é ao vivo. Estou fazendo ao vivo. Queria mostrar um negocinho para vocês. Tá aqui. Eu vou postar de novo no canal, porque está lá em cima, um mapinha que mostra Israel. Israel é um país ridículo, pequeno. Bem pequeno. Está cercada pela Síria, a nordeste, pelo Líbano ao norte, pela Jordânia ao leste, pelo Egito ao sul, e está muito próximo, que dá para ir no lado da Arábia Saudita, no extremo sul. A Arábia Saudita pode invadir Israel? Claro que pode. Na verdade, Israel era para ter perdido em 1973, quando os Estados Unidos intervieram. Mas, de toda forma, nunca os árabes conseguiram vencer, de fato, mesmo que não fosse a interferência americana, tirando 73, porque a Arábia Saudita nunca entrou na guerra, porque ela era lacaia dos Estados Unidos. Postei uma foto que mostra o seguinte: a Arábia Saudita está muito próxima do sul de Israel, de uma cidade chamada Eilat, que é o litoral da entidade sionista junto ao Mar Vermelho, especialmente ao Golfo de Aqaba. Então, dá para você invadir por essa cidade de Eilat. E aí você entra no deserto. Acredito, entrar no deserto não é um problema para as tropas sauditas. E também pode invadir pelo leste, pelo território da Jordânia. A Jordânia tem um acordo de paz com Israel. Ela pode ter 1, pode ter 2, pode ter 10, não significa nada. A Jordânia é um país de merda. É um país de merda. Sabe? Que depende integralmente da Arábia Saudita para sobreviver. Não tem petróleo, não tem recursos, não tem dinheiro. Tem um reizinho lá, né? A Shemita, tradicional, descendente de Maomé e tal. Tem lá o reizinho deles lá.
parente, distante, mas parente dos reis do Marrocos, que também é xemita, está lá. A Jordânia existe enquanto a Arábia Saudita permitir que ela exista. Então, considerando isso, o Estado de Israel pode ser invadido pelo sul e pelo leste por tropas sauditas, pela aeronáutica saudita. Uau! E será que eles poderiam atravessar o canal de Suez? Vai depender do Egito. E a posição do Egito depende de várias coisas. E, querendo ou não, o Egito é um país com um PIB de mais de $1 trilhão. A Arábia Saudita tem um PIB de mais de $2 trilhões. Israel está acostumado a bater em mulher, em criança, em idoso, civil, desarmado. Como é que eles estariam enfrentando um exército de 250 mil homens, armados até os dentes? Um país que nos últimos 10 anos investiu $700 bilhões em armas. E a Arábia Saudita. Então, imagina, país hipotético, não vou falar qual não, né? Porque senão é contrabanido. Imagina um país hipotético. Nárnia. Nárnia recebe uma chuva de mísseis hipersônicos de Dário, ou de Ciro, ou de Xerxes. Chuva de mísseis hipersônicos para destruir o que tiver que ser destruído. Depois, onda após onda de drones kamikazes. E aí a aviação saudita. Enorme, muito maior que o israelense. Imagina, sei lá, Suhoi, esse U-35S, que era para ser do Egito, mas graças aos Estados Unidos passou para o inimigo de Nárnia. Cada um com 2 R-37M. Os aviões de Nárnia cairiam em questão de horas. Ficaria sem aeronáutica. Mas para isso, você tem 2 problemas. Primeiro, isso não pode ser feito uma vez. Você tem que saber. Nárnia tem umas armas muito perigosas. Você tem que saber onde elas estão escondidas. Nossa, mas como fazer isso? Não tem como. Sim, tem como. Essas armas perigosas de Nárnia têm núcleo de plutônio, que emite radiação. E os russos têm um satélitezinho chamado nêutron, que detecta. Olha que coisa, hein? Então, se o nêutron começar a passar em cima de Nárnia 1, 2, 3, 10 vezes, eles acabam detectando a radiação, que vai indicar onde essas armas são escondidas. Mas onde estão os outros paióides, os mísseis, quartéis? A melhor forma é começar uma guerra suave, por procuração. Por exemplo, na Síria. Começa a guerra na Síria. Nárnia ataca a Síria e a Pérsia defende a Síria. Enquanto os dois ficam travando essa guerra, 2 coisas vão acontecer. O satélite russo vai passando e identificando alvo por alvo. Nossa, mas a Rússia tem tanta gente? Não precisa. Basta fazer um algoritmo. A inteligência artificial dos supercomputadores russos faz todo o serviço. Garanto para vocês que em um mês, cada traque de Nárnia vai ser identificado. Enquanto isso, a guerra vai acontecer. Começa lá, tiro de cá, ameaça, xingamento, os persas falam uma coisa, os narnianos falam outra, e vão dando tiro uns nos outros, e tá. Enquanto isso, o preço do petróleo vai subindo. Os Estados Unidos, imersos na dívida, vão enfrentar uma recessão profunda. A taxa de juros. O que vai ser feito a taxa de juros? Se ela aumenta, para que não haja risco de inflação, a recessão destrói os Estados Unidos. Mas se eles voltam a adotar a taxa de juros zero, a dívida destrói os Estados Unidos. Então, qual que é a consequência do aumento contínuo e relativamente rápido dos preços do petróleo? A destruição da economia americana. Enquanto isso, a Europa, que não tem recurso nenhum e agora não pode mais comprar petróleo da Rússia, vai ter as suas pernas quebradas. Enquanto a espinha dorsal
do país lá, né? Banhado por 3 oceanos, nação indispensável, quebrada. Com a espinha da nação indispensável quebrada e as pernas da União Europeia quebradas, aí sim, $200, 250, $300. E aí você dá o golpe final. Ó, o preço do petróleo está assim. Vamos vender o petróleo em qualquer moeda que não seja dólar. Dólar não vai mais comprar petróleo. Pronto. No dia seguinte, os Estados Unidos acabam. Sabe os bilionários brasileiros? Uma discussão que a gente parar para pensar. Discussão que a gente fez no chat aqui do nosso canal. Por isso que eu amo esse canal. O Michael Woodson tinha falado numa entrevista recente que a elite brasileira é subalterna, vendida. Mas ela tem um ponto fraco. Eu não sei se vocês se lembram, tinha um juiz, o Marreco de Maringá, filho de uma cadela, que destruiu a engenharia brasileira, a indústria brasileira, milhões de empregos brasileiros, colocou um genocida no poder no Brasil. Marreco de Maringá, não estamos citando nomes não, é o Marreco de Maringá. A carreira criminosa dele como juiz, não que esse Marreco foi um juiz, começou no julgamento de um determinado banco, onde, através de contas TC5, dezenas, centenas de bilhões de reais saíram do Brasil ilegalmente. O Marreco de Maringá não condenou ninguém. Condenou ninguém. E permitiu que mais de 130 bilhões de dólares em dinheiro da época tivessem saído do Brasil através desse banco. Certo? A carreira criminosa do Marreco de Maringá começou aí. Ok. Mas isso é instrutivo. Michael Woodson está certo, a elite brasileira é assim. Só que esse é o ponto fraco dela. O dinheiro dela está em dólar. E muito desse dinheiro está escondido em paraíso fiscal. Mas centenas de bilhões está escondido em paraíso fiscal. Se o dólar derreter, ou quando o dólar derreter, o dinheiro dessa catrevagem não vai valer nada. Nada. Imagina que você tem família os herdeiros do Roberto Laguinho, né? Uma série de irmãos de origem hebraica, banqueiros, ou filhos da puta que roubaram a estatal brasileira, né? E as lojas bolivianas. É todo esse tipo de gente vagabunda, de safado, de inútil, de ladrão. A elite parasitária brasileira. Com centenas de bilhões de dólares escondidos em todos os paraísos fiscais do mundo. De repente o dólar não vale nada. E aí o que vai valer o dinheiro dessa elite? Nada. Traduzindo, ela vai ficar pobre. Sem poder. Ou depender do Estado. Vai ter que jogar milho no tapete. E ajoelhar no milho e falar, Lula, pelo amor de Deus, salva a gente. Então, aí a coisa muda. É a chance de você mudar esse país. Como eu disse, o Brasil não vai ser implodido. Nós não temos massa crítica para isso. Ele vai ser explodido. Mas como eu deu a dica. Mas vamos voltar ao caso internacional. O dólar, a partir do momento que, por qualquer circunstância, o pessoal da OPEP+, que graças ao Biden, são todos eles agora, todos, talvez com exceção dos Estados Unidos, todos são inimigos dos Estados Unidos. Todos. Então, no meio desse conflito, imagina, vai escalando aos poucos. Porque você precisa saber onde a entidade guarda as armas perigosas, né? Onde na arma guarda as armas perigosas. Cogumelos. Mas o satélite Nêutron, o sistema Lotus B, a constelação Kupol, constelação Peônia, está lá. Dia e noite. Estão mandando os dados para o supercomputador da cidade de Saratov. Quando ele souber onde está cada traque da entidade, onde estão os cogumelos perigosos, a espinha dorsal dos Estados Unidos estiver quebrada,
e os joelhos da União Europeia também, aí é hora de dar o ataque final. Falou, bom, agora sim. Agora a Nárnia não tem mais nenhum amigo em condição operacional. Nenhum. Então agora é a chegada da hora da revanche. É nesse momento que as tropas sauditas, pelo sul, através de Eilat, ou pelo leste, através do Mar Morto, podem se unir com tropas sírio-libanesas vindas do norte, protegidas sob o fogo iraniano, e terminar de resolver o apartheid de Nárnia, devolver aos antigos habitantes de Nárnia tudo que foi roubado deles. E deixar Nárnia nas fronteiras pré-1967, que é como tinha que ser. Aí sim, a gente vai ter a paz que só pode vir depois da guerra. 50 anos depois de Yom Kippur. Vai acontecer exatamente assim? Provavelmente não. Mas certamente não. Mas vai ser algo próximo disso? Provavelmente sim. Certo? Então é isso. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todo mundo, a importância que é a existência de vocês e a capacidade excepcional que vocês têm de trazer informação, de debater ideias, que me ajuda enormemente. Então eu só posso terminar agradecendo a todo mundo. E claro, né, além de tudo, nós precisamos de recursos para pagar a montagem do nosso computador. Então vamos, quem puder, né, financiar através do Pix, ou os que já são inscritos no canal, se inscrever, né, tem lá negócio de associação. Eu vejo que os outros caras dão benefício, mas eu não tenho dinheiro para dar benefício. Então vou fazer, sei lá, os cards, uns desenhozinhos, que é o que eu posso fazer, por enquanto. Um dia talvez nosso canal cresça, né? Mas por enquanto ele é bem miudinho. Então meu benefício é um abraço. De toda forma, vocês iam ganhar nisso, que eu gosto de todo mundo aqui. E é só isso. Muito obrigado pela companhia. Sempre me faz bem. Apesar de debater alguns assuntos, me deixar tenso, me faz bem porque me alivia. É uma coisa que eu estou compartilhando com outras inteligências. Então, faz bem. Okay? Muito obrigado. Se inscreva no canal. Quem não nos segue no Telegram, Fronte Notícias, vou deixar o link. Quem não nos segue no Twitter, Estado Anarquista. E a gente só está esperando o Paulo aparecer para a gente montar um site para colocar esses vídeos e poder debater todas as nossas ideias. Porque eu não diria se, quando a plataforma YT nos banir, a gente precisa ter um lugar onde todas essas discussões ficam, né? Então, a gente procura sempre fazer lives aqui, originalmente, para poder gravar. E algum dia, agora que nós temos um computador bom, dá para ficar guardando tudo aqui. Quando a gente vê um site, a gente coloca tudo lá. Certinho? Muito obrigado a todos. E tenha uma ótima... Hoje é quanto mês? Quarta, né? Dia 5 de abril. Quarta. Uma ótima restante de quarta-feira. Uma ótima semana. A todos nós. E se eu posso pedir alguma coisa, afinal, quem tem fé, eu acho que a gente não precisa rezar pela alma das crianças, né? Delas é o reino de Deus. Mas, cara, esses guris tinham pai, mãe, irmão, família. Rezem por eles na fé de vocês. Até.